Você pode nunca ter dito uma palavra sobre isso. Nunca confrontou. Nunca perguntou. Mas a ausência de conversa entre você e seu pai está moldando cada escolha que você faz hoje. Em como você se sente quando falha. No modo como lida com rejeições. No tipo de amor que você busca. No quanto você se cobra em silêncio. Carl Jung percebeu algo perturbador. O pai que menos te ensinou diretamente, talvez seja o que mais comanda seu mundo interno. Porque ele não precisa estar presente para deixar marcas. Muitas vezes é justamente a ausência dele que mais grita, que ecoa como uma voz invisível no fundo da sua mente, definindo o que você acredita merecer. E aí você se pergunta: por que certas situações te tiram do sério tão rápido? Por que você sente uma raiva imensa de si mesmo quando erra? Por que é tão difícil confiar? Ou tão difícil se importar com a opinião de alguém? A resposta está nas primeiras lições que seu cérebro absorveu sobre o que é ser amado, valorizado, aceito. E essas lições vinham dele, do seu pai. Não só pelo que ele dizia, mas principalmente por como ele reagia, pelo que ele ignorava, pelo que ele não soube ser. Esse silêncio moldou você, moldou seu medo, moldou até a forma como você se olha no espelho. E se isso está te tocando, agora, é porque você está pronto para quebrar esse ciclo. Já tem outros conteúdos neste canal que vão ainda mais fundo nessa jornada de autoconhecimento e libertação. Então se inscreve agora, ativa as notificações e venha descobrir a versão de você que não precisa mais ser definida pelo que faltou. Você já parou para pensar que aquele seu jeito explosivo, frio ou controlado talvez não seja realmente você? Que talvez essa tal personalidade forte seja, na verdade, um mecanismo de sobrevivência, algo que foi construído inconscientemente como resposta à forma como seu pai te tratava. Jung chamou isso de complexo paterno, um conjunto de memórias, emoções e crenças formadas nos seus primeiros anos de vida, a partir da forma como você percebeu o seu pai. E não estamos falando da realidade objetiva. Estamos falando da forma como a criança que você foi interpretou tudo o que viveu com ele. Se ele era ausente, talvez você tenha aprendido que amar é perigoso, porque quem você ama pode simplesmente desaparecer. Se ele era crítico, talvez você tenha aprendido que só tem valor se for perfeito. Se ele era emocionalmente fechado, você pode ter entendido que sentimentos são fraqueza. Tudo isso virou parte de quem você acredita ser. E hoje, sem perceber, você vive repetindo essa dinâmica com seus amigos, seus parceiros, seus filhos e principalmente com você mesmo. Você se trata como ele te tratava, se julga com a mesma dureza, se nega afeto quando mais precisa. E o mais cruel, você nem percebe que está fazendo isso, é aí que está o ponto cego. Você vive reagindo como se fosse escolha, quando na verdade está apenas rodando um programa antigo instalado por um pai que talvez nem soubesse o quanto te impactava. Mas agora você sabe. E saber disso é o primeiro passo para mudar tudo. Você pode não ouvir mais a voz do seu pai. Talvez ele nem esteja mais vivo. Talvez nunca tenha sido de falar muito. Mas ainda assim, ele fala com você. Todos os dias. E o pior, você acredita que essa voz é sua. É ela que te chama de fraco quando você sente dor, que te pressiona a ser produtivo mesmo quando está exausto, que te faz se sentir pequeno quando algo dá certo, como se você não merecesse. Essa voz é sutil, mas é cruel, porque ela soa como consciência, mas é apenas repetição. Carl Jung descobriu que a energia emocional que recebemos dos nossos pais se transforma no nosso diálogo interno. Se seu pai era impaciente, você se torna impaciente consigo mesmo. Se ele era crítico, você se torna seu próprio juiz. Se ele era frio, você vira incapaz de se acolher. O tom, a rigidez, a frieza, tudo isso vira parte de como você se trata hoje. E o mais devastador, você nem percebe que está fazendo isso. Porque essa forma de se julgar já virou automática. Você acha que é só ser maduro, que é só ser realista. Mas na verdade, é a criança ferida dentro de você,
tentando se proteger do mesmo olhar desaprovador que via no rosto do pai. Você cresceu, mas seu modo de se relacionar consigo mesmo ficou preso lá atrás. E enquanto isso não for revisto, você continuará preso num ciclo de auto-julgamento, insatisfação e sabotagem. E nada, nenhum sucesso, nenhuma relação, vai preencher esse vazio enquanto você não perceber de onde ele vem. Talvez você tenha jurado que seria diferente, que nunca falaria como ele falou, que nunca agiria com a mesma frieza, a mesma distância, a mesma rigidez. Mas um dia, no meio de uma discussão, numa situação de estresse ou no silêncio de um momento difícil, você percebe: eu estou fazendo exatamente o que ele fazia. E isso te destrói por dentro, porque parece uma traição contra tudo o que você prometeu para si mesmo. Mas aqui vai a verdade que Carl Jung entendeu com clareza brutal. Você não virou seu pai por vontade. Você virou por sobrevivência. O seu sistema emocional registrou desde pequeno que aquele era o jeito de lidar com dor, com raiva, com medo. E quando a vida adulta te coloca diante dessas mesmas emoções, seu corpo não escolhe, ele reproduz. Você não repete as palavras necessariamente, mas repete o padrão. A mesma frieza quando se sente vulnerável. O mesmo isolamento quando está sobrecarregado. A mesma rigidez quando está com medo de perder o controle. E o mais assustador, você repete até os traços positivos dele, mesmo quando eles te fazem mal. Se ele era viciado em trabalho, talvez você também seja. Se ele era controlador, talvez você pense que controlar tudo é o mesmo que ser responsável. O padrão se manifesta até nas virtudes mal resolvidas. Mas agora você pode fazer o que ele talvez nunca pôde: pausar, observar, escolher diferente. Você pode ser o homem que interrompe o ciclo, não pela força do ódio ou da negação, mas pelo poder da consciência. Quantas vezes você já disse ou pensou: eu já superei isso, isso é passado, só que basta algo sair do controle, uma crítica, uma rejeição, uma cobrança, e lá está aquela mesma reação: raiva, ansiedade, isolamento, autossabotagem. A verdade é que você não superou. Você apenas aprendeu a funcionar por cima da dor. Aprendeu a seguir a vida com a ferida aberta como quem aprende a correr com o tornozelo torcido. E claro, isso exige esforço. Mas a dor ainda está lá. E mais, ela continua comandando boa parte das suas escolhas. Carl Jung falava sobre isso quando explicava os efeitos das emoções reprimidas. A raiva que você nunca pôde expressar contra seu pai não desapareceu. Ela se transformou. Virou rigidez. Virou perfeccionismo. Virou tristeza crônica disfarçada de cansaço. Virou um sentimento de inadequação constante, mesmo quando sua vida parece estar indo bem. E quanto mais você nega essa dor, mais ela age nas sombras. Você acha que está no controle, mas é ela que decide como você reage, quem você atrai, o que você aceita e até o que você sabota. A cura não vem do esquecimento, não vem da frase já passou. A cura começa quando você tem coragem de sentir, com consciência, tudo aquilo que nunca teve espaço para ser sentido. Quando você valida a dor da criança que só queria ser vista, acolhida, protegida. É nesse momento que você para de viver como reação ao passado e começa, de verdade, a viver no presente. E pela primeira vez, quem você é não depende mais do que ele foi. Muita gente passa a vida esperando o dia em que o pai vai reconhecer seus erros, vai pedir desculpas, vai dizer que se orgulha. Mas esse dia, para muitos, nunca chega. E enquanto essa espera persiste, a vida fica em pausa emocional, como se a cura estivesse sempre condicionada à atitude de alguém que talvez nunca mude. Carl Jung via isso com clareza. O verdadeiro rompimento dos traumas não acontece quando o outro muda, mas quando você vê com nitidez o que realmente aconteceu, sem idealizações e sem dramatizações. Quando você consegue olhar para o seu pai e enxergar não um herói e nem um monstro, mas um homem limitado, um adulto ferido, criado por adultos feridos, que repetiu o que aprendeu.
E esse olhar não é indulgência. Não é passar pano. É maturidade. É a força de encarar os fatos sem se esconder atrás da dor nem se afundar nela. Porque é só assim que você consegue soltar a corda. Parar de depender do pedido de perdão que talvez nunca venha. E perceber que a sua cura não depende de mais ninguém além de você. Você pode continuar esperando. Ou pode começar a se libertar agora. Entender que o que faltou não foi culpa sua. Que o amor condicional que te deram não define o que você merece. Que você não precisa continuar carregando um padrão de dor que não foi criado por você. E que agora pode ser interrompido. E quando essa verdade te atravessa, a libertação começa. Silenciosa, mas poderosa. Como quem finalmente deixa de viver como reflexo e começa a viver como origem. Por trás de toda raiva, de toda rigidez, de toda frieza herdada, existe uma dor silenciosa. A de ter sido moldado por alguém que também estava quebrado. Mas agora, com tudo o que você já viveu, não há mais espaço para repetir. A missão agora é transcender. Você não precisa mais continuar sendo reflexo da ausência, da crítica, da indiferença. Porque a verdade mais poderosa é essa. Você pode ser o pai emocional que nunca teve. Pode cuidar de si mesmo com a firmeza que faltou, com a compaixão que nunca veio, com o olhar que te enxergue inteiro, não pelas suas conquistas, mas pela sua existência. E isso não é discurso bonito. É prática, é presença, é consciência, é dia após dia notar quando a voz dele tenta comandar suas decisões e escolher ouvir a sua. É perceber quando você está se punindo sem motivo. E lembrar que já não é mais aquela criança que precisava se esconder para ser aceita. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E é isso que você está fazendo aqui. Iluminando, se enxergando, parando de fugir. E finalmente, se tornando inteiro. Se isso tocou algo profundo em você, não deixa essa jornada parar aqui. Já existem outros vídeos neste canal que vão ainda mais fundo nesse caminho de cura e reconexão com sua essência. Então se inscreve agora, ativa as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Juntos, estamos quebrando padrões e abrindo espaço para uma nova forma de existir, mais livre, mais consciente e profundamente mais humana. Fique com Deus e até o próximo vídeo.